Os irmãos encontraram? Diz assim: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem, segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o meu povo, porquanto você não guardastes o que o Senhor te ordenou. Vamos repetir junto aqui, no 3, 1, 2, 3. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem, segundo o seu coração. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Quero, antes de tudo, agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede nesta noite, de estarmos aqui juntamente com os irmãos. Para mim é um prazer conhecer esta igreja. Muito obrigado, pastor Christopher, pela confiança de estarmos aqui nesta noite. Trago saudações do pastor Sebastião Marcolino ao pastor e aos obreiros que aqui estão. Muito obrigado por estar aqui. Tenho uma palavra para a igreja nesta noite. Mas antes de tudo eu peço desculpa pelo pequeno atraso que tive. Porque quando eu venho para a casa do Senhor, eu gosto de pegar já desde a oração da abertura até a bênção apostólica. Porque temos um Deus que fala conosco a todo instante. Então eu não pude observar o que Ele falou através do hino da harpa. Mas Deus já falou comigo nesta noite. Porque na leitura introdutória foi mencionado aqui que Ele deu a vida por mim. Ele deu a vida por nós. Porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Como foi bom ouvir isso. As nossas crianças louvaram que o bom pastor está aqui. E que elas dizendo assim: eu preciso entregar o tesouro do meu coração, porque ele está aqui. Então os nossos filhos mencionaram que há um tesouro no seu coração que precisa ser entregue ao pastor das ovelhas. As nossas irmãs louvaram de uma forma resumida a história de Daniel, um jovem que em nenhum momento da sua vida se contaminou com o que o mundo colocasse sobre ele, um jovem de oração. E aprendemos hoje de manhã na lição dos adultos, um finalzinho ali, em um determinado momento, o autor da lição mencionou a respeito de Daniel. Como é bom o crente que vive em oração, antes mesmo de chegar o dia mau. E aí elas louvaram, dizendo que esse jovem que orava antes do dia mau chegar, ele estava pronto para que quando chegasse o dia da adversidade, o nome do Senhor poderia ser glorificado. Nenhum leão o tocou. Deus livrou o resultado de suas orações. Se eu ouvisse o que Daniel ouviu da parte de Deus, eu não dormiria. Porque há um determinado momento na vida de Daniel que Deus envia o anjo e disse assim que desde o momento que ele aplicou o seu coração a orar, a buscar a Deus, o Senhor já tinha ouvido lá nos altos céus. Vai guardando aí a questão do coração. Os jovens, diferentemente das crianças, que dizia que tinha algo, um tesouro para entregar, vocês louvaram que vocês encontraram um bem mais precioso que existe sobre a face desta terra. Não foi assim? E o que vocês encontraram? Quem? Jesus. Saiu do lábio de vocês que vocês encontraram o que há de mais precioso sobre a face dessa terra.
Aí ouvimos uma palavra onde Deus foi bem enfático em dizer, usando a passagem daquela mulher que toca em Jesus. E Ele disse aqui que Ele está esperando o seu toque. Para que algo aconteça na vida, na sua vida, na minha vida, é preciso passar por essas portas, mas tocar nele de forma diferente. Porque aquele que busca, encontra. Aquilo que se bate, se abre. Os irmãos observaram como Jesus vai falando conosco durante o culto? Porque se você está cansado, Ele já disse aqui, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu só vou andar sobrecarregado se eu quiser. Se eu não confiar nesse bem tão precioso que eu acredito ter. A minha vida só se tornará um fardo pesado se eu não confiar no Deus que eu sirvo. E os adolescentes mencionaram que bem-aventurado o que está guardado na sua casa, cujo coração, olha o coração de novo, está onde? No nosso Deus. Bem-aventurado, feliz será, próspero será quem estiver na casa do Senhor e o seu coração estiver no Senhor. Eu poderia ir embora tranquilo, porque o que eu precisava ouvir, eu já ouvi aqui nessa noite. E impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, eu estou fazendo menção de tudo isso para que possamos estar mais atentos durante o culto, porque em todo o momento o nosso Senhor está falando, em todo momento. Então não perca a oportunidade, não espere vir um pregador de fora, não, porque Deus fala conosco. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. E mais feliz eu fiquei porque eu trabalho pela misericórdia de Deus no departamento da família. Pela misericórdia do Senhor trabalhamos com aconselhamento de casais lá no Pazinho. E eu ouvi uma declaração de amor nesta noite, oh glória. Que assim seja, né? Ao mencionar ali um pedido de oração pelo aniversário de sua esposa, né? Que assim seja para todo sempre. Voltando à palavra de Deus, o que eu quero trazer aqui nesta noite é Davi, um jovem segundo o coração de Deus, um dos principais personagens do Antigo Testamento, um jovem cheio de virtudes, que irá se tornar o maior rei de Israel, o ancestral de Jesus Cristo, um jovem que tinha traços de caráter que Deus apreciava grandemente. E é para esse jovem, ou qualquer jovem nos dias de hoje, que andar conforme o coração de Deus, Deus vai realizar grandes promessas e cumpri-las em sua vida. O momento em que esta história está acontecendo, pós-período dos juízes, quando o povo de Deus andava conforme a sua vontade, cada um fazia o que queria. O escritor Samuel foi o último juiz que esteve à frente do povo. Mas quando já velho em idade, quando os seus filhos poderiam assumir o seu lugar, os irmãos podem ler depois 1 Samuel capítulo 8, versículo de número 5, que o povo não iria aceitar que os filhos de Samuel viessem tomar o seu lugar como um profeta, juiz,
e legislador sobre a vida do povo, devido à má conduta que esses jovens tinham. Então é nesse cenário que o povo de Deus, que até então era governado pelo próprio Deus, um governo teocrático, esse povo vai olhar as nações vizinhas e vai desejar ter um rei físico, pessoal, alguém que ele possa tocar, um rei que esteja junto com eles em frente de guerras, de batalhas. Então vai surgir no coração do povo essa necessidade de ter um rei presencial, não mais acreditando somente no Senhor dos Senhores, no Rei dos Reis. E aí então vai vir a escolha de Saul. Isso está em 1 Samuel capítulo 9, versículo de número 1. Saul começará muito bem, mas terminou muito mal. Trilhou o caminho da desobediência, se afastou de Deus e do propósito original de Deus. Propósito esse que está registrado em Deuteronômio 17, a partir do versículo 14 ao 20. Como deveria ser a postura de um rei que iria governar o povo de Deus. Então, nesse contexto de desobediência, de se afastar da vontade de Deus, do propósito original, é que Deus vai até o profeta Samuel para que ele fosse a Saul e mencionasse essas palavras que nós lemos aqui em 1 Samuel capítulo 13 e versículo 14. Deus usa Samuel para dizer assim a Saul: o seu reino não subsistirá, porque eu já tenho buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Saul é aquele que vai morrer tirando a sua própria vida, e o seu corpo foi esquartejado pelos filisteus no monte Gibeon. Mas antes de ele tirar a sua vida, criou-se uma brecha, abriu-se uma vaga. Deus precisava de alguém para assumir o trono, para ser governante do povo de Deus. Deus precisava de alguém para fechar essa brecha, para ocupar essa vaga. E qual é a referência que Deus usa para realizar essa busca? Precisa alguém que ande conforme o meu coração. Essa é a referência que Deus dá. Para estar à frente do seu povo, Deus estava procurando alguém em Israel. E ele encontrou. Não foi um ancião, não foi um profeta, nem um juiz. Ele encontrou quem? Um jovem, um adolescente, para estar à frente do seu povo. Ele encontrou em um jovem alguém que correspondia à sua vontade. Uma escolha divina, totalmente contrária à lógica humana. Em nenhum momento Deus mencionou um nome a Samuel. Quem seria esse homem? Vamos ler juntos, capítulo de número 15, e versículo 28. Mais uma vez, Deus vai se apresentar a Samuel para ir novamente a Saul e dizer as mesmas palavras. Então Samuel lhe disse a Saul: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao seu próximo, melhor do que tu.
capítulo 16, versículo de número 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Deus ocultou para Samuel quem seria, mas ele tinha uma certeza: eu vou dizer quem é na hora certa. Você será chamado. Primeira lição que eu tiro: não importa aonde você está, o importante é se você anda conforme o coração de Deus. Porque se você andar conforme o coração de Deus, Ele vai te buscar. Segundo, o comum da escolha, a regra para se escolher um dos filhos de Jessé seria qual? O comum, a regra, a lei era para ser o primogênito. Isso está relatado no livro de Deuteronômio, capítulo 21 e versículo 17. Os irmãos estão com a Bíblia aberta em 16, 1 Samuel 16. Vamos acompanhar a história. Porém disse Samuel ao Senhor: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e disse: vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor. Chegou a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: é de paz a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Vim o quê? Sacrificar ao Senhor. Vim realizar um culto. Santificai-vos, vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Então está tendo culto na casa de Jessé. E sucedeu que, entrando eles, em que ele se depara? A Eliabe. E disse em seu coração: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Quando Samuel entra na casa e se depara com Eliabe, Eliabe significa Eloabe, meu Deus é pai. Ele se depara com um primogênito, com um homem forte, belo. Então ele fala: é esse. Ele diz no seu coração. E quando ele vai ungir, o dono da obra falou. Falou o quê? Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor vê o que está no coração. A sequência diz que passaram os 7 filhos e nada aconteceu. Por quê? Era para ser o 8º, que nem presente estava no culto. Como pode ter um culto doméstico, o pai reunir os seus filhos e não se preocupar de todos os filhos estar presente no culto? Por que isso aconteceu nesse momento? Deus vai fazer do último o primeiro.
E isso não é jargão de pregador. Vamos ver isso? Salmos 89. Eu estou bem tranquilo aqui, porque eu sei que é uma igreja que gosta da palavra de Deus, né? Uma igreja pastoreada pelo pastor Cristo é uma igreja que gosta da palavra de Deus. Então vamos conferir Salmos 89. Eu vou ler rapidamente a partir do versículo 19, do verso 19, perdão. Mas eu vou frisar o versículo 27, para mostrar que não é jargão de pregador, tá? Então em visão falaste do teu santo, e disseste: socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo, achei a Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi. Com ele a minha mão ficará firme e meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da adversidade o afligirá. Eu derribarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei os que o aborrecem. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Porei a sua mão no mar e a sua direita nos rios. Ele me invocará dizendo: tu és o meu Pai, meu Deus, a rocha da minha salvação. E aí vem a confirmação do que eu disse aos irmãos. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito. Faloei mais elevado do que os reis da terra. Mais elevado aí é Elion. Eu farei ele ser um superior, alguém altíssimo. Eu farei isso na vida de Davi. Eu faço o último ser o primeiro. Sabe o que eu aprendo aqui? Você não é, mas eu vou fazer você ser. De repente, na ótica humana, você não é, mas Deus pode fazer você ser. Não era para ser você, mas eu escolhi você. Nenhum de nós era para estarmos aqui nesta noite se não fosse a graça e a misericórdia de Deus. Mas Ele vai dizer que Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu. O que é seu, é seu. Pode ter 7 na sua frente, vai passar um por um, mas eu escolhi você, porque você anda conforme o meu coração. Isso é para todos? De repente não. Mas se você estiver andando conforme o coração de Deus, já foi dito aqui nesta noite, que a sua hora vai chegar. E quando eles estão na casa e se passam os 7 e Deus não confirma nenhum dos 7, qual foi a pergunta de Samuel a Jessé? Vamos ver? Versículo 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse, ainda falta o... Os irmãos estão acompanhando comigo aí, versículo 11? Ainda falta quem? O menor. E eis que apacenta as ovelhas. O menor aqui não é só a expressão de menor em tamanho e nem em questão de ser o caçula. A expressão menor aqui em hebraico é katon. E katon significa menor no coração. O Davi é o que tinha menos espaço no coração do próprio pai. Quando ele está dizendo falta o menor, não é que falta o mais novinho, não. O que está faltando aqui entre nós é o que tem menos espaço no meu coração. Davi passa por um sentimento e por emoções de ser um filho desprezado aos olhos do pai.
de não ter o mesmo valor no coração do pai. E dura coisa é um jovem sentir em seu coração que ele não tem o amor total dos seus pais. Principalmente quem tem mais de um filho. Eu não sei nem porque eu estou dizendo isso aqui nessa noite, não está nem aqui. Como é perigoso quem tem mais de um filho e demonstra que tem uma preferência. Isso pode ser trágico, porque foi trágico na vida de Esaú e de Jacó, porque o pai amava um e a mãe amava o outro, e o final não deu bom. Então é um jovem que é considerado pelo seu próprio pai aquele de menos valor. Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele vai dizer assim, que ainda que uma mãe viesse a se esquecer dos filhos que ela ainda amamenta, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então, se você carrega isso na sua vida, Deus está dizendo isso ao seu coração nesta noite. Ainda que os seus pais se esqueceram de ti, ele usa a maior expressão de amor que há sobre a face da terra, o amor de uma mãe para com o filho. Mas ele está dizendo que se isso acontecer, eu todavia não me esquecerei de ti. E aonde o menor está? Ele pergunta, aonde ele está? Aonde Davi estava? Ele era um jovem que estava perdendo tempo com as coisas deste mundo? Não, ele estava trabalhando. O jovem hoje pode trabalhar de que forma? O adolescente, segundo o coração de Deus, pode ajudar a mãe a lavar os pratos, a varrer a casa. Pode ser um jovem não preguiçoso ou preguiçosa. Ele vai demonstrar que trabalha também sendo estudioso, comportado, obediente. Ele está com as ovelhas. Aí Deus fala, manda chamar. Deus poderia ter escolhido os 3 mais velhos, que já faziam parte do exército israelense, homens de guerra, de batalhas. Isso está em 1 Samuel 17:13. Mas Deus escolheu alguém que era fiel no exercício de sua vocação. Eu tenho 7 minutos, vamos ler 1 Samuel 17, versículos 32 e 17. Ele era alguém que era fiel no que fazia o melhor para Deus e para o seu pai. Olha o que ele diz a partir do versículo 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele, o feria e o livrava da sua boca. E levantando-se contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e matava. Assim eu feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Mesmo cuidando das ovelhinhas, ele fiel no exercício do seu trabalho. Seja fiel. Se esforce, se dedique muito mais naquilo que Deus já entregou na mão de vocês.
E eu menciono isso aqui de uma forma muito forte para os jovens, porque rapidamente a gente vai ver aqui que através de uma adoração de um jovem, o que Deus pode fazer. Mesmo lá no campo, fiel no seu trabalho, ele nem sabia o que lhe aguardava. Eu gosto de viver o momento. É como se a porta da sala se abrisse e entrava um jovem, cheio de carrapicho na calça. Tenta imaginar o cenário. Queimado do sol. Quando ele entra em sua casa, ele pergunta o que está acontecendo, e Deus disse a Samuel: levanta-te. Quando entra uma autoridade entre nós, qual é a referência que nós fazemos a ele? Nos colocamos de... E para um jovem que entra cheio de carrapicho, vocês sabem o que é carrapicho? Glória a Deus por isso, porque tem jovens que não sabem o que é. O celular não ensina o que é o carrapicho. Acho que nunca grudou um carrapicho, porque não sai nem do quarto. Quando aquele jovem entra, queimado do sol, Deus disse a Samuel: levanta, você está diante de uma autoridade, porque esse será o rei de Israel, o futuro rei de Israel. Pode ungir. 5 minutos. O que chamou a atenção de Deus em Davi? E eu fui pesquisar. O que é ser segundo o coração de Deus? Eu preciso mencionar o nome para dar crédito, né? A gente aprende isso, né? Charles Swindoll vai dizer assim, que segundo o coração de Deus significa que a vida de uma pessoa está em harmonia com o Senhor. Significa assim: alguém me conquistou. Quando Deus diz que tinha encontrado um homem segundo o seu coração, Ele está dizendo assim, ó: alguém me conquistou. Eu já tenho um jovem que me conquistou. Do jeito que ele está vivendo, está me agradando. Ele está se esforçando, não está se contaminando, está andando na retidão, está se conservando puro. Lá vai meu querido, ele me agrada. Se Deus dissesse isso a meu respeito, eu nem dormia. Já pensou Deus dizer para você assim? Há um jovem aqui no Beta que está me agradando. A forma da sua vida está glorificando o meu nome. Lá vai o meu querido. O que tinha de belo? A sua beleza de caráter. Ele também era alguém bonito fisicamente, tá? Mas o seu modo de ser não é a beleza do corpo que Deus considera para dar uma coroa, diz Flávio José, mas a beleza da alma. Ele era um jovem piedoso, ele era um jovem justo, generoso, obediente. O seu interior era puro. E Flávio José vai dizer assim que o céu está à procura de pessoas de bom caráter, mesmo jovem ainda. Ele era alguém íntegro, pastor Christopher. Vamos ler Salmo 78? Vamos lá? Confirmar isso? Vamos? Salmo 78? Depois, se os irmãos quiserem com muito carinho ler lá em seu lar, leiam todo o Salmo 78, mas a gente vai ler o versículo 71 e 72. Deus dizendo isso a respeito de Davi. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas o trouxe, para apacentar a Jacó seu povo, e a Israel sua herança. Assim
os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Integridade aqui, Deus está dizendo isso a respeito de Davi. Ele era um jovem íntegro. Integridade aqui significa alguém de uma moral perfeita, sincera, reta. É alguém que não se corrompe, não se vende. Qualidades na vida de um jovem. Ele era alguém obediente. O Novo Testamento vai dizer isso também. Vamos lá rapidinho. Atos, capítulo de número 13. Então, o que chama a atenção na vida de um jovem? Sua beleza de caráter, sua integridade. E aqui ele vai falar sobre a obediência desse jovem. Atos 13, 22. Também, se vocês puderem ler e gostarem de ler depois, leia a partir do versículo de número 19. Mas vamos ler agora só o 22. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi. Também deu testemunho e disse, Deus dando testemunho de alguém, hein? Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, porque executará toda a minha vontade. Então aqui Davi é reconhecido, mais uma vez, um varão conforme o meu coração, porque é um jovem que tem os pensamentos de Deus, os sentimentos de Deus. Num sentido figurado, quando ele diz assim que vai realizar a minha vontade, é alguém que vai cumprir o meu propósito, o meu desejo. É alguém que vai me obedecer, vai fazer aquilo que eu mandar. Ele era um jovem obediente. Davi não foi perfeito, mas dentro de suas limitações, fez o que foi possível. Quando errou, pediu perdão, Salmo 51. E quando não se é obediente aos pais? O que pode acontecer com um jovem? Da mesma forma que quando ele é obediente, recebe a bênção de Deus, e quando ele não é obediente? Vocês me dão mais 5 minutos? Posso, pastor? A igreja me dá 5 minutos? Vamos ler Provérbios 20, 20? Quando um jovem não é obediente, principalmente com seus pais. Eu trabalho com família, então minha palavra é mais instrutiva mesmo. E foi o que Deus colocou no meu coração. Provérbios 20, 20. Diz assim: o que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada, e assim ficará em trevas densas. O que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar. Amaldiçoar aqui significa desprezar, desmerecer, desobedecer. Então um jovem que não obedece o seu pai ou amaldiçoa, lâmpada apagada aqui no sentido figurado significa chama, presença de Deus. Então o jovem que não obedece o pai e a sua mãe, desobedece, a presença de Deus sai da vida dele. Pode cantar, reger, solar, tocar, ministrar, mas se dentro de casa não obedecer o pai e a mãe, a presença de Deus já saiu faz tempo. Ele era um jovem humilde. Isso está lá em Salmo 51, 17. Uma pessoa que tem consciência de suas limitações. Ele era assim. Ele sempre dizia que sem Deus não podia. Isso está em Salmos 34, 18. Ele mencionando que sem Deus não dá. O filho mais novo do pastor aqui, que eu, quando eu vi a primeira vez, era pequenininho. Estou ficando velho, né? Olha o tamanho do homem. Ele leu aqui o Davi instruindo o povo a ofertar conforme a integridade do coração.
fazer para Deus o melhor, aquilo que está de melhor no coração. E ele mencionou Davi dizendo que tudo que eu tenho vem de ti, não tenho nada, quem sou eu? Quem é o seu povo? Então, quem é humilde reconhece que sem Deus não dá. Isso está registrado no Mateus 23:12. Jesus abençoa aquele que reconhece que sem Jesus não dá. Aquele que a si mesmo se humilha, que se coloca na posição de dependente, esse Deus o exalta. É esse que Deus tira do pasto e coloca no trono. Humilde. Agora cuidado, porque o soberbo está registrado em Tiago 4:6, Deus faz o contrário. O soberbo Deus tira do trono e põe no pasto. Isso aconteceu com Nabucodonosor. Quando se engrandeceu, contemplou as belezas da Babilônia, e ele mesmo disse: tudo isso eu fiz para a grandeza do meu nome. Aí Deus enviou um anjo que fez ele se prostrar e comer capim. Então seja um jovem humilde, não deixe a soberba chegar no seu coração. Davi era alguém que tinha um espírito de adorador. Ele fez a composição de 73 salmos. Foi um jovem, um homem que deu grande importância na música. Criou instrumentos. Começou a ter, através dele, adoração nos cultos. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 7. Ele era um adorador por excelência. Vamos voltar rapidinho, Samuel 16. Um adorador por excelência. Então são as características de quem é segundo o seu coração. Ele era um jovem de bom testemunho. 1 Samuel capítulo 16. Depois os irmãos leem em casa lá a partir do versículo 14. Mas eu quero ler só agora o 18. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que eu tenho visto um filho de Jessé, o belemita, sabe tocar, é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Quando se houve uma necessidade de curar Saul, expulsar os espíritos malignos, ele foi instruído a procurar alguém que tocasse harpa. E alguém que estava ao lado do rei Saul disse: eu conheço um jovem, porque eu contemplo a vida dele aí fora, o filho de Jessé. E os irmãos precisam entender aqui que quando fala que ele é um homem que sabe tocar, animoso, homem de guerra, mas ele ainda não tinha ido para as guerras. Mas o seu dia a dia demonstrava quem ele era. Mas a cereja do bolo o Senhor era com ele. Quando Davi tocava a sua harpa, Deus operava. Você acredita nisso, jovem? Que quando você ministrar um louvor, Deus pode curar alguém? Deus pode restaurar a vida de alguém? Então o que eu peço a vocês é que quando vocês tiverem a oportunidade de vocês, e como vocês disseram que vocês encontraram a maior preciosidade, quem observar precisa ver que isso está saindo do coração, que isso é verdadeiro. As lágrimas precisam escorrer os nossos rostos, para que outros possam ser tocados, curados. Eles precisam ver que isso é uma verdade na sua vida, e eles também desejar servir o Deus que vocês servem. Mas não só aqui no culto, é na escola, é no seu trabalho, é no meio da sua família. Então tenha mais ânimo, mais vontade de louvar, de cantar, porque Deus escolheu vocês para isso. E se vocês forem uns jovens crentes, músicos crentes, Deus vai operar através da vida de vocês.
A igreja de pé em nome de Jesus. É culto mais um para Cristo. Davi foi um jovem que tinha disposição para perdoar. Quantas vezes Saul quis tirar a sua vida? Davi teve a oportunidade 2 vezes de matar, mas não matou, cortou só a orla do manto. E ele tinha tudo para poder matar. Porque Saul perseguia querendo tirar a sua vida. Ele teve 2 chances de matar. Mas ele não fez, porque ele tinha um coração perdoador. Porque ele tinha harpa no seu coração, adoração, música. Quando Saul morre, ele vai até chorar. 2 Samuel capítulo 2, versículo 2. Um coração perdoador está lá em Colossenses 3, 12 e 13. Então o que eu vim aqui trazer nesta noite é que coração é o ponto de contato com Deus. O seu eu interior, os seus pensamentos, a sua palavra, os seus desejos, as suas paixões. O homem fala com o homem boca a boca, mas o homem fala com Deus via coração. Jeremias 29, 13 vai dizer isso. Mateus 22, 37 e 38 vai dizer isso. Deuteronômio 6, versículo 5 vai dizer, em versículo 6, que nós devemos guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Provérbios 3 e 1. E como então purificará o jovem o seu coração ou o seu caminho? Salmo 119, versículo 9 e 11. Guardando a palavra do Senhor no seu coração. E Deus quer usar a sua vida. Deus quer transformar a sua vida, mudar a posição da sua vida. Mas que você comece a partir de hoje a ter as qualidades que Davi teve. E eu quero orar por você. Todos aqui servem ao Senhor? Já todos?